seja muito bem-vindo ao nosso canal do Olhar ao Altar. E o título de hoje é Esse Fogo Pode. Esse fogo pode! E é o tipo de fogo que todo solteiro, namorado e casado precisa. Sim, ele vai fazer toda a diferença no seu relacionamento. Nós temos um culto aqui semanal na Lagoinha, onde nós somos pastores, em Belo Horizonte. E um dia nós trabalhamos o tema sobre batismo no Espírito Santo, sobre a presença do Espírito Santo. Esse é o fogo que todos nós precisamos de fato. O casal começa a namorar, começa a se relacionar, e aí tudo é certo, é bacana, eles oraram, Deus, né? Isso é de Deus, mas de repente eles começam a se isolar, eles começam a se isolar ficando sozinhos. Eles começam a ter encontros às escuras. Alguns né? ambientes propícios, assim, né? Para um outro tipo de fogo. Mas Isso, não desse fogo que a gente está falando. Isso é um termômetro que mostra de fato que eles estão sendo consumidos por um fogo muito estranho, de fato. Ou estão deixando muito um fogo estranho tomar conta desse relacionamento. Esse fogo estranho, né? Ele é estranho fora do tempo de Deus, fora do casamento. Dentro do casamento é um fogo de Deus também, santo para o casal, né? Mas fora do casamento sempre vai ser um fogo estranho, que é um prazer de momento, né? Mas extremamente prejudicial. Totalmente. Para ambos no presente e também para o futuro de vocês. Então, qual o conselho que a gente quer deixar aqui dessa forma descontraída, falando sobre fogo? Que fogo que pode, então? Tem que ter fogo. Na nossa vida sempre vai ter um fogo. Ou vai ser um fogo estranho, ou vai ser o fogo do Espírito Santo de Deus. O fogo do alto. Fogo que ajuda a gente a se conhecer melhor, ajuda a gente a chegar mais perto de Deus, ajuda a gente a ter mais paciência um com o outro. É o fogo traz do Espírito Santo. Traz um equilíbrio, né, pro relacionamento. Ele aflora, mozão, o fruto do Espírito na nossa vida. Exatamente. Né? Que são o quê? O amor, a bondade, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Faltam 2. A alegria e a paz. A alegria e a paz. Então, que você possa receber esse recado como um recado de Deus para sua vida, sabe? Às vezes as brigas estão acontecendo porque vocês não estão buscando a Deus. Às vezes os defeitos estão ficando cada vez mais numerosos porque vocês não estão buscando ser cheios do Espírito Santo. Às vezes o pecado está assolando, vocês não conseguem parar de pecar porque está faltando o fogo do Espírito e vocês estão dando muito lugar para esse fogo estranho. Às vezes vocês estão brigando com os pais ou não gostando dos sogros, dos irmãos, enfim, da família. Por quê? Porque está faltando o fogo do Espírito Santo na vida de vocês. Então, assim como aconteceu em Atos capítulo 2, quando veio o Espírito Santo, desceu sobre aquelas pessoas e elas começaram a pregar o Evangelho. Interessante que Jesus falou para eles assim, ó, esperem aqui, vocês não podem pregar o Evangelho ainda, eles estavam doidos para pregar o Evangelho, doidos para fazer a vontade de Deus, doidos para cumprir o propósito de Deus. Mas Jesus sabia que sem o revestimento do Espírito Santo, eles iam quebrar a cara. Então Jesus falou assim, esperem aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí vocês podem fazer. Tem gente que está assistindo a gente agora, pensando em se relacionar, mas você vai ter que parar. Espera, não se relaciona agora. Encha-se do Espírito Santo primeiro. Enche-se do Espírito Santo. Amém. Talvez essa seja uma característica que você deve colocar na sua listinha para outra pessoa e para você também. A pessoa que eu quero casar tem que ser um homem cheio do Espírito Santo. A pessoa que eu quero casar tem que ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Em vários momentos, quando eu encontrar com o Leandro no nosso tempo de namoro, lá no interior, na nossa cidade, em Resende, no Rio de Janeiro, o Leandro, ele saía para orar porque ele tinha um propósito. E às vezes eu estava na casa dele, só que ele estava dentro desse propósito de oração. Ele estava lá orando em línguas no cantinho dele, no quartinho, e eu conversando com a minha cunhada. E isso pra mim era muito importante, porque eu vi assim, o meu namorado, ele busca muito Jesus, ele é apaixonado por Jesus. Então esse tem que ser um critério muito fundamental dentro do seu relacionamento, que isso vai te aproximar e vai fazer com que você busque também mais a Jesus e vice-versa, né? Se a sua namorada é assim, chega junto, cola nela que vai ser bom, não tenta fazer o contrário, mas soma, que isso vai crescer muito pra você. Saia da superficialidade, mergulhe fundo no Espírito Santo.
Se você é casado, um dos maiores segredos que você precisa conhecer, e a gente está revelando isso aqui, para o seu casamento ser um casamento maravilhoso, seja cheio do Espírito Santo. Amém. Gostou desse vídeo? Deixa um comentário aqui pra gente então, fala mesmo o que você achou, curte, compartilha, manda pra todo mundo. Esse fogo pode. Vou dar uma introduçãozinha e você continua, tá? Título do vídeo de hoje? Deixa que eu falo o título. Então, aí você Não, introduz. Tchuco, mas eu vou falar um negócio muito rápido. Eu Que ia falar legal. assim, é um fogo que todo namorado, casado... Tá bom então. Então eu falo aqui e você continua.